Bem, gente, vamos lá. Aula 3 do primeiro ano do ensino médio. Conjuntos numéricos e fração geratriz. Bom, o que são os conjuntos numéricos, né? Eles são os conjuntos que nós estudamos. São todos os números que nós aprendemos nas matemáticas, tá? Então a gente vai passar por cada um deles, tá? E aprender como que eles são formados. O primeiro que a gente tem é os naturais. Eles são números inteiros e positivos, incluindo o zero. Tá? Seu símbolo vai ser representado por um N, assim, dessa forma com um risquinho aqui do lado, certo? Então quem são eles? O 0, 1, o 2, o 3, o 4, assim por diante, tá bom? Então são todos os números que a gente usa para contar, certo? E o seu subconjunto? Quem que é um subconjunto possível aqui do N, né? Bem, um subconjunto que a gente usa na matemática bastante é esse N com um asterístico aqui, ó. Tá? Ele não vai ter a presença do zero. Então a gente vai escrever o conjunto normal aqui sem o zero, tudo bem? Outros subconjuntos. Bem, a gente tem um subconjunto dos números pares, dos números ímpares, dos primos, certo? E vários outros, tá? Mas o que a gente mais vê e se utiliza bastante é esse aqui, tudo bem? Esse símbolo aqui e que ele não vai o zero, tá? Os inteiros. Bem, esse conjunto é a forma de todos os números naturais e os números negativos, tá? A gente pega os números naturais e vai colocar o sinal de menos na frente dele, tudo bem? Então aqui a gente vai ter todos esses números aqui, ó. A do menos infinito vai vindo, passa pelo zero e todos os positivos também, certo? Só que é somente os inteiros, aqui não entra o número com vírgula, tá bom? E os subconjuntos que a gente pode ver aqui na matemática são esses aqui, tá? Esses símbolos de mais, menos, junto com o asterisco que a gente já viu, tá bom? Bem, o que é o mais e o menos? O mais vai mostrar que a gente está estudando todos os positivos, o menos todos os negativos, certo? O asterístico é só remover o zero aqui do meu conjunto, tudo bem? Aqui tem o nome deles, certo? Os racionais, tá? Os números racionais são todos os números que podem ser representados por uma razão, tá? Esse conjunto é representado pela letra Qzinho aqui. Bem, o que é uma razão? Razão é uma fração, né? Uma divisão por um número pelo outro, certo? E essa aqui é a lei de formação dos racionais, tá? Por que a gente escreveu a lei de formação e não os números que tem nele? Porque eu não consigo escrever todos os números que tem nele, certo? A gente vai ter lá todos os números que são frações, todos os números com vírgula, e assim por diante, tudo bem? Como que a gente pode representar ele pela lei, então? Ó? É assim. A dividido por B, em que o A pertence aos inteiros e o B também pertence aos inteiros. Só que aos inteiros, ó, removendo o zero. Tudo bem? Aí a gente tem os números irracionais. Quem são os números irracionais? Olha só. Representado pela letra I, assim, são números que não podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros, sendo decimais infinitos e não periódicos, tá? São chamados de decimais não exatos, como o π, raízes não exatas, o número de ouro, o número de Euler e etc. Bem, aqui vai entrar todos os números que nós não conseguimos escrever ele dessa maneira aqui, tá? Então, se você tem um número e a gente não consegue escrever ele dessa forma, ele vai ser um número irracional, tá bom? E aí a gente tem os números reais, representado pela letra R com essa barrinha aqui do lado, né? Ele vai englobar todos os números racionais e irracionais, né? A gente vai pegar e vai juntar todos os números que nós conhecemos. Os números racionais e irracionais não possuem elementos em comum. Cada um pertence a um conjunto distinto. Por esse motivo, a gente foi necessária a criação desses números conjuntos reais, certo? A gente uniu os dois, certo? Então, os reais, a gente vai ter todos os números que nós conhecemos na matemática, é eles que a gente vai utilizar para fazer várias e várias contas e operações, tudo bem? Como, por exemplo, as operações com os intervalos reais, né? Quando a gente for em intervalos reais, a gente vai estar falando desse conjunto aqui, tá bom? Agora, as frações geratriz, certo? Fração geratriz ela é obtida por meio das dízimas periódicas, tá? E as dízimas periódicas ela pode ser classificadas como simples ou composta. A simples vai ser todo número que a parte decimal é apenas o período, né? Então aqui a gente tem um exemplo, a gente tem um número inteiro e aí a gente tem a parte decimal. E se você for ver, a parte decimal é a minha dízima periódica, ó, 15, 15, 15.
assim por diante. Agora a composta, ela vai ser um número, né, que uma parte de sua casa decimal, ela vai ter um número que não tem dízima, que ele não faz parte da dízima. No exemplo aqui, ó, 4,25, 68, 68, 68. Ó, o 68 é que ele é a minha dízima. O 25 não faz parte da dízima, mas ele está aqui na parte dos números decimais, tá vendo? Então, isso que é uma dízima periódica composta. Bom? E agora, por que isso é chamado de fração geratriz, né? Porque esses números aqui, a gente vai conseguir voltar ele para a forma de fração. Então a gente tem que pegar esse número que está em forma decimal aqui, ó, em forma de dízima periódica, e escrever ele em forma de fração. Como a gente vai fazer isso? Ó, simples, bem simples. Ó. Transformar a dízima periódica simples, o que você vai fazer? Você vai escrever o seu período, o seu numerador, né, que é a sua parte de cima da sua fração, e embaixo dele você vai escrever o número 9. Tá? O 9 vai depender da quantidade da sua dízima. Se nesse caso aqui, ó, como eu tenho 0,222, eu vou escrever então a dízima que é 2 e vou ser dividido por 9. Porque só tem um número aqui na minha dízima, né? Agora, se eu tenho dois números, ó, 0,31, 31, vou escrever lá de novo a minha parte da dízima, que é 31, e eu vou dividir por 2 noves agora, ó. Tá vendo? Então, conforme a gente vai aumentando aqui, ó, a minha dízima, vai aumentando a quantidade de noves também. O que é esse 12 aqui? Esse 12 é a parte inteira. Então, sempre que eu tiver uma parte inteira aqui, eu vou escrever ele na frente da minha fração. Aí, isso aqui se torna uma fração mista. Bom, então, regra bem simples, olha só. Você vai pegar a sua parte aqui, a sua dízima, escrever no numerador. No denominador, só vai pôr o número 9, certo? Quantidade de vezes que o seu período tiver. E se tiver uma parte inteira, a gente vai colocar ela na frente da minha fração. Bom? Agora a composta, certo? A composta, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que remover o número que não faz parte da dízima aqui. Como nós vamos fazer isso então? Olha só. A gente vai falar então que minha dízima representa um valor desconhecido, um valor x, certo? Como eu quero remover esse 2 aqui do meu período, eu vou multiplicar por 10. Minha vírgula, ó, se deslocar uma casa aqui à minha direita. Bom? Então, multipliquei por 10. Passei o 2 para cá, ó, a vírgula. Né? Agora eu vou ter 2,33. E isso aqui é a parte do meu período agora, né? Está certo, a gente não tem mais ninguém atrapalhando ele. O que você faz? Escreve agora o seu período, ó, na forma de fração. Vai ficar 3 nonos e o inteiro 2. Tá bom? Professor, mas esse 10 aqui ainda? Bom, para remover esse 10 aqui do meu x, a gente vai ter que transformar essa fração mista numa fração normal de novo. Tá? Como a gente vai fazer isso? Você vai pegar o 9, vai multiplicar com o seu número que está aqui do lado, no caso 2, e aí com esse resultado você soma com a parte de cima. A gente tem 9 vezes 2, 18, mais 3, 21. Aí vai ficar x igual a 21 por 9. Agora que eu tenho isso, eu posso pegar esse 10x aqui. Se eu tenho um número multiplicando o meu x, ele vai passar dividindo. Então o 10 vai passar dividindo aqui, ó. Só você multiplicar então esse 10 com o 9, dá 90. E 21 dividido por 90 é exatamente 0,2333 e assim por diante. Tá bom? Então bem simples, ó. De novo, vai lá, olha para o seu número, vê o que ele precisa ser feito. Então eu tenho que só multiplicar aqui nesse caso por 10. Transforma a sua dízima aqui em fração. Arruma a sua fração mista aqui, resolve essa fração mista. E aí passa o número que está aqui com o x, ó, multiplicando o seu denominador. No caso aqui, o 9. Certo? Só isso. E essa então foi a nossa aulinha de conjuntos numéricos e fração geratriz. Então, continue estudando, gente. A próxima aula vai ser intervalos reais. E depois a gente vai começar com os conteúdos novos. Tudo bem? Então, até mais, gente. Bons estudos!